Estamos começando hoje o curso de modelagem, né? Foi uma solicitação dos nossos internautas, não sei como é que a gente pode chamar, as pessoas que visualizam, que se utilizam do nosso trabalho, que dessemos um curso de modelagem. E durante a minha trajetória de vida, eu sempre me interessei muito por costurar, modelar. Então tudo que era curso que aparecia, eu fazia. E eu vivi muitos anos em Brasília e lá eu fiz um curso, fiz vários, boa parte da minha vida passei em Brasília, né? Lá eu fiz vários cursos da área de costura. Então eu aprendi na década de 80, o IOLE, que era assim, um curso muito famoso, muito bom. Mas como toda modelagem, ela não é perfeita, porque ela é estruturada baseada num determinado corpo. E as pessoas têm corpos diferentes, né? Então o que acontece? Às vezes uma modelagem é boa para um determinado tipo de trabalho, mas não é boa para um outro tipo. E nós temos assim uma infinidade de cursos de modelagem. Mas durante o meu percurso, um dos cursos que eu mais gostei, pela simplicidade do método e pela perfeição das peças, ao final, é um método chamado Tenusa. Tá? Esse método foi construído, foi criado por uma pessoa chamada Terezinha Knusti. Eu não sei o nome da dona Terezinha completo. Ela já faleceu há alguns anos e eu demorei a fazer esse curso com vocês porque eu estava procurando os familiares da dona Terezinha para pedir a autorização de ensinar isso para vocês. Tá? É um método simples, muito simples, e modelagem não é uma coisa tão complicada não. Às vezes você tem que, a sua vivência, à medida que você aprende um método e você vai aplicando, com o passar do tempo você tem um certo domínio sobre aquele método e aí você vai fazendo as suas adaptações também. Nesse método da dona Terezinha já fiz algumas adaptações. Da mesma forma, qualquer método que você vá trabalhar, você vai, com o passar do tempo, você vai fazendo algumas alterações. Tá? Não significa que você vai trabalhar só com o Tenusa. Você pode, quando você aprende facilmente, até sozinha, você aprende qualquer outro. Basta que esteja escrito. Naquela época que eu aprendi a costurar, não tinha muita coisa. Então, as informações eram passadas assim de pessoa para pessoa. Eu comecei com um método antigo chamado centesimal. No centesimal, passei para um outro método, aprendi o IOLE, que fazia uma calça muito bonita na época. Tá? Mas até a roupa das pessoas também muda, o tamanho, a caída de ombro. Nos anos 80 se usou muito ombreira, então você tinha que deixar aquele espaço para colocar a ombreira. Então, aprendam esse método que eu vou passar, que é muito simples. E a partir daí vocês vão aprender N outros métodos. E esse é realmente muito, muito, muito bom. Dona Terezinha, ela sabia o que estava fazendo, era uma pesquisadora nata, ela tinha um prazer muito grande em ensinar, não tinha nenhuma necessidade disso, era casada com um médico importante lá em Brasília. Então, ela não tinha necessidade financeira de costurar, mas ela costurava por prazer e tinha prazer de repassar os seus conhecimentos. Eu só tenho a agradecer a dona Terezinha, ainda conhecia, não aprendi o método com ela, eu já aprendi o método com uma discípula dela, uma pessoa que já tinha aprendido com ela. Conheço algumas costureiras famosas em Brasília, que costuram para alta roda, que usam o Tenusa, e é o que eu vou passar para vocês. Poderia utilizar qualquer um outro, como vou utilizar alguns conceitos de outros livros, porque hoje nós já temos alguns livros escritos, já temos muita coisa. Ainda está pouco? Tá, mas já temos alguma coisa. Na época que eu aprendi, existia uma apostila ou outra e olhe lá.
Gente, olha, vamos apresentar os materiais que vocês precisam para modelar. Então, um par de esquadros, né? Porque a primeira coisa que você vai aprender para modelar é esquadrar. Tá? E aí depois eu vou dizer para vocês o que significa esquadrar. Então, você tem que ter esse par de esquadros. Ok? Aqui é uma curva de quadril, certo? Curva de quadril, você também precisa ter essa curva de quadril. Tá? A gente chama também isso aqui de régua de alfaiate. Vocês têm que ter uma régua, uma fita métrica, porque vocês precisam medir tanto superfícies planas, que aí a régua se presta muito bem para isso, mas vocês precisam medir o corpo humano, né? Que é curvo, então tem que ser uma coisa maleável, a fita métrica, né? Vocês precisam de cola, caneta. Eu tenho aqui vários tipos de cola, né? Cola em bastão, lápis, caneta, um marcador maior, tá? Essa régua aqui é uma régua de cava das costas, eu gosto muito dessa régua. Depois eu posso até passar para vocês, na realidade eram duas de madeira assim, iguais a essa, o cachorro comeu uma. Então essa réguinha é lá do método Tenusa, bem prática para fazer a cava das costas, fica perfeita. E essa que eu tenho em acrílico é da cava da frente. Mas todas elas, ó, saem daqui, dessa coisa chamada régua francesa. Tá? Se você tem uma régua francesa, na realidade você tem isso aqui, aí depois é só você ir encaixando os pontos. Essa aqui substitui todas as outras, né? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar mesmo cava, só de tamanhos normais. Mas a gente também pode pensar de fazer micro modelagens. E olha aqui uma reguinha francesa pequena. E ainda existe bem menores do que essa. Só que essa aqui é suficiente para a gente fazer micro modelagens, essa desse tamanho. Ah, professora, mas eu vou ter que comprar essas réguas, elas são caras, essas de acrílico. Custa uma média de R$50 cada uma, né? É um dinheirinho razoável para você pegar de uma vez. Não, para você começar o seu curso, você pode ir numa loja de material de costura e compre um conjuntinho desse aqui, ó. Um esquadro já milimetrado, que funciona como régua também. Uma régua de quadril, ou régua de alfaiate, né? Uma régua de cava, aqui tem a da frente, aqui tem a das costas, é só você complementar. E com isso aqui a gente trabalha a modelagem. Dá para trabalhar só com isso aqui. Agora, no transcorrer do tempo, agora algumas coisas que você não pode deixar de ter. Uma tesoura para cortar papel, tá? Uma carretilha para fazer marcações. E aqui são colas, de preferência comprem cola que não enrugue o papel, elas são melhores, né? Elas não, para não enrugarem o papel, elas são melhores. Um furador de tecido para fazer as marcações no tecido. Se puderem, comprem um compasso, tá? E tem mais aqui algumas coisas, ó. Se você vai trabalhar, pretende transformar isso numa coisa profissional, compre um alicate desse aqui, ó, de picotar, porque você precisa fazer pix nos seus moldes. E compre vazadores, que eu achei que tinha trazido os meus vazadores e não trouxe. Porque você vai numa loja de sapateiro, que mexe com sapataria, lá tem aqueles vazadorzinhos de ferro. São aqueles vazadorzinhos que a gente precisa para marcar os moldes. Eu achei que eles estavam aqui e não estão. Devo ter tirado para fazer alguma coisa assim especial e por aí ficou. Então, essas coisas que vocês precisam ter. Isso aqui quebra com muita facilidade, ó. Então tem que ter cuidado. Um giz
para marcar, depois do molde pronto, você precisa marcar no tecido, ó. Então, um giz para marcar, alfinetes, de preferência coloquem numa coisa assim, ó, que não cai, tá? Esse aqui é um imã, ok? Carbono especial para costura, que você encontra em armarinhos especializados em material de costura, esse carbono especial para costura, e é esse o material com o qual a gente vai trabalhar. A gente às vezes precisa de uma cola branca, mas é sempre melhor você ter essa cola que não enruga o papel.